Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Segundo a conversa que nós tivemos no grupo do WhatsApp, estarei passando para vocês algumas informações aqui para que vocês possam descobrir, entender quem era e quem é o Deus verdadeiro. Lembrando, eu já passei inúmeros vídeos sobre este assunto. Então, duas coisas podem estar acontecendo. Ou falta de atenção de vocês, certo? Ou vocês estão acelerando os vídeos e não estão absorvendo todas as informações que foram passadas nos mesmos. Ou vocês têm assistido vídeos de outras pessoas e isso está causando confusão e vocês estão dando uma de João sem braço para de alguma maneira dar a ideia de que não entenderam para tentar refutar. Então eu preciso que vocês sejam honestos, ok? Sejam honestos, porque tem inúmeros vídeos sobre este assunto no nosso canal TV Em Verdade Vos Digo no YouTube, beleza? Então, se for falta de atenção, preste atenção. Se for ansiedade, vença disciplinando-se, assistindo os vídeos por completo, sem acelerar, sem pular partes. Beleza? Agora, se for caso de refutação, haja honestidade e questionem diretamente. Porque eu já tenho vários vídeos no canal que falam sobre quem é o Deus verdadeiro, inclusive a explicação sobre o que significa a palavra diabo, por que o Messias na tentação se dirigiu a ele como diabo, por que não transliteraram essa palavra. Então eu explico detalhadamente sobre a rebelião do anjo e dos anjos, ok? Desde a queda com os humanos, a inveja que eles tiveram. Bom, eu tenho esse material completo aí para vocês detalhadamente. Então, estejam estudando aí corretamente, prestem atenção no que está sendo ensinado. Isso é muito importante para vocês. Essa mensagem ela não é salvífica, tá? Não interfere na salvação desde que você saiba quem é o pai do Messias. Porque se você estiver dando glória ao farsante, aí você vai ter um problema, né? Pode estar pecando contra o Espírito Santo aí. Então, vamos lá. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, nós leremos a partir do versículo 30. Aqui é o discurso de Estevão, que começa no capítulo 6, ok? Num debate que ele tem ali com os judeus. Então, a partir do versículo 30, que é o que interessa, diz o seguinte: E completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo. Aonde está Senhor? Aqui, ó, consta o tetragrama, ok? Então você tem que entender que aqui se refere a Deus. Em alguns casos, o tetragrama vai estar sendo usurpado ou utilizado por alguém que o estava representando. Neste caso aqui, está bem claro que o anjo, ele era de quem? Do Eterno. Aqui consta o tetragrama. Yahuwah, certo? E completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo de Yahuwah no deserto do Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quem foi que apareceu? O anjo. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, daquilo que ele estava vendo, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida o quê? A voz do Senhor. Era a voz do Senhor? Era a voz do Eterno, que aqui consta o tetragrama também? Não. Então nós temos que entender aqui que era a palavra do Eterno na boca do anjo que estava na sarça. Ok? 32. Qual era a palavra na boca do anjo? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe, aqui consta o tetragrama, o Eterno, mas era o Eterno falando?
Não, era o anjo que o estava representando. Beleza? Então, qual foi a palavra do Eterno na boca do anjo? Tira as alparcas, as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Veja bem, havia necessidade do Deus verdadeiro descer? Não, porque ele é onipresente. Então quem estava falando aqui era o anjo que lhe trazia a palavra, o anjo porta-voz. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. 35. A este Moisés, Moshe, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, ou seja, líder e alguém responsável por exercer o julgamento do povo. A este enviou Deus como príncipe, como líder e libertador, pela mão de quem? Do anjo que lhe aparecera na sarça, o mesmo que trouxe a palavra do Senhor, o mesmo que por Deus fora enviado, ok? Em socorro daquele povo. Foi este Moisés, né? Que os conduziu para fora, fora da onde? Do Egito, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, né? Todos aqueles sinais que Moisés realizou por influência do anjo, e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este, Moshe, Moisés, que disse aos filhos de Israel, aqui novamente consta o tetragrama, né? O Eterno, ou o Yahuwah, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Aqui Moisés estava profetizando acerca do Messias, sem saber, porque ele acreditava que o libertador do povo seria Roché, Oséias, filho de Nun, a quem ele deu o pseudônimo de Yehoshua, Josué. Beleza? Este é o que esteve entre a congregação no deserto, certo? Com quem? Com o anjo que lhe falava aonde? No Monte Sinai. Então não era Deus quem falava diretamente com Moisés, mas o anjo da sarça era quem falava com Moisés. Correto? Então o que Estevão está fazendo aqui? Estevão está desmascarando aquele anjo que se passava pelo Eterno, porque este anjo foi enviado como numa oportunidade, tá? Para sua própria redenção do que ele havia feito. Não vou falar abertamente disso, mas quem tem entendimento já está sacando. E mesmo assim, ele continuou no mesmo plano, que era usurpar o lugar de Deus, e assim ele fez com o povo escolhido pelo Senhor. E este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Só que se você for no Velho Testamento, nós vamos voltar aqui para o versículo de número 38. Vamos lá, no Velho Testamento, em Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Vamos lá. Quero já achar aqui. Aqui, ó. Vamos desde o versículo 1, Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam
Israel, onde se acamparam, perdão. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Israel aqui é a nação. E subiu Moisés a Deus. Espera aí. Era Deus que estava no Monte Sinai? O que nós lemos em Atos? Era Deus? Não, não era Deus. Ok? Se não era Deus, então quem era que estava lá? Segundo o que nós lemos em Atos, capítulo 7, versículo 38, era o anjo. Mas aqui está escrito Deus. Duas coisas. Moisés pensava que era Deus. O anjo estava se passando por Deus. Se ele estivesse sempre se identificando como anjo, nunca Moisés atribuiria a ele o termo de Deus. Beleza? Subiu Moisés a Deus, subiu aonde? No Sinai. E, aqui o tetragrama, e o eterno Yahweh o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, ou seja, a nação de Israel, e anunciará aos filhos de Israel, a casa de Jacó, né? Porque Yaakov, ele teve o seu nome mudado, passou a ser chamado de Israel. O que significa a palavra Israel? Vamos lá. A priori, tá? Na primeira mudança do nome, que foi o anjo que brigou com Jacó, que veio para matá-lo e perdeu para ele na pancada, a priori, ali nós lemos Israel, né? Israel, ou seja, né? Israel. Vamos entender isso. Isso é um acrônimo de 3 palavras. Ele brigou com Deus. Ele brigou Deus. Então, ele brigou com Deus. Entendam isso. Ele lutou com Deus, no sentido de contra Deus. Por isso, ao subjugar aquele que se passava por Deus, no episódio de Gênesis 32, na briga com Jacó, o nome dele foi mudado, né, de Jacó, né, de Yaakov, para Israel. Ou seja, ele brigou com Deus, contra Deus, em oposição a Deus. Depois, no capítulo 35, quando ali ele tem um encontro com o verdadeiro Deus, então o nome é trocado novamente, né? Por que nós sabemos que eram deuses distintos? Porque no capítulo 32, ele não era onisciente e nem onipotente, muito menos onipresente. Então, vamos lá. Não era onisciente porque não sabia o nome, perguntou. Não era onipotente porque foi derrotado por um ser humano. Então ele não tinha poder. Ok? E não era onipresente porque ele estava presente em corpo. Diferente do capítulo 35. Ok? Diferente do capítulo 35. Então aquele que aparece no capítulo 35 já lhe chama de Jacó diretamente. E lhe muda o nome de Jacó para Israel. Ou seja, Israel. De novo, por quê? Por que Israel de novo? Por quê? Por que essa mudança? Porque agora não era mais no sentido do homem que briga contra Deus, mas o homem que luta, que briga junto com Deus a favor de uma causa. Entenderam isso? Entenderam? Bom, voltando aqui. Dizendo, versículo 3, assim falarás à casa de Yaakov, os descendentes dele, anunciarás aos filhos de Israel. Nesse caso aqui, ainda era no sentido, né, aplicado, porque este daqui é o mesmo que esteve lá. E anunciarás aos filhos de Israel, aquele que luta contra Deus. Você pode ver que todo o tempo esse povo aqui sempre estava contra esse Deus. Entenderam?
Eles não estavam servindo o verdadeiro, porque as coisas que eram exigidas por esse Deus aqui eram extremamente contestáveis, né? E um comportamento que você pode ver que é encontrado em qualquer ser humano, aquele comportamento de ira, de rebeldia, de incompreensão, né? O que se espera de uma divindade é que ela seja misericordiosa, né? De um Deus verdadeiro, que ele seja misericordioso, compassivo, que ele seja compreensivo, onisciente, né? Que não caia em contradição com aquilo mesmo que ele pediu. Então, aqui nós não vemos essas características encontradas nesse Deus, diferente do Deus pregado pelo Messias na Nova Aliança. Então, esse aqui é aquele que brigou com Jacó e perdeu, então eles viviam sempre em luta. A nação sempre em luta, porque a nação era Israel, né? Vivia sempre confrontando. Vós tendes visto, versículo 4, o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, na verdade não era aliança, essa aliança aqui, que seria feita, seria a de Deus lá, né? Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Peraí, mas 1 João 5,19 diz o quê? O mundo jaz no maligno. João, capítulo de número 14, 17, 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Certo? Lá em João 17, do 14 ao 16. Agora, pois, ser diligente, ouvirdes a minha voz e guardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, daqueles que brigam contra mim. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que, supostamente, Yahuwah, né, o Senhor, lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que Yahuwah, o Senhor, tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Yahuwah, ou seja, ele não era onisciente, houve a necessidade que Moisés fosse um porta-voz, um mediador, e trouxesse-lhe a palavra. Certo? As palavras do povo. E disse Yahuwah, o Eterno, a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Olha o que ele falou. Olha que esse Senhor falou a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa. Algumas outras traduções trazem uma nuvem escura, para que o povo ouça. Então era tipo, ele viria numa nuvem escura para que o povo ouvisse, né? Para que o povo, com aquele espetáculo, pudesse prestar atenção no que ele iria falar, certo? Eis que virei a ti numa nuvem escura, espessa, para que o povo ouça. Aqui a espessura também diz respeito a ser uma nuvem pesada, né? Uma nuvem cheia, por isso escura. Para que o povo ouça, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque, veja bem, para que te creiam eternamente. Então Moisés precisa ser crido eternamente. Acreditado eternamente, certo? Porque Moisés, tinha anunciado as palavras do povo ao Eterno, ao Senhor, a Yahuwah. Veja aqui, na antiga aliança sempre era falado o tetragrama, Yahuwah. Só no capítulo 20 que o povo entra no receio, mas mesmo assim, em vários textos subsequentes, será utilizado aí o tetragrama. Então não havia todo esse falso pudor hoje na ocultação da pronúncia do tetragrama, pensando ser o nome do Senhor. É uma religiosidade que veio na ignorância conforme os tempos, tá?
Disse também Yahur, o Eterno, a Moshe: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Essa santificação consistia no que depois veio da margem aí, né, que é o chamado mitzvah, que depois veio também a acontecer o que nós conhecemos como tevilá, batismo, tá? Então era o mitzvah, que era feito no mitzvah, que é um tanque, onde se realizava esse banho de purificação dos pecados cometidos com o corpo, beleza? E estejam prontos para o terceiro dia. Interessante, hein? Estejam prontos para o quê? Terceiro dia. Quem tem entendimento já pegou. Porquanto ao terceiro dia o Eterno, Yahur, descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Ué, mas o Senhor não é onipresente? Por que haveria necessidade dele descer? Nós vamos dar continuidade. Veja bem, prestem atenção. Ele desceria ao terceiro dia diante dos olhos de todo o povo. Mas, lógico, envolto numa nuvem escura, mas descera, certo? Vamos continuar aqui. Tudo isso aqui é explicando lá Atos 7:38, tá? Vamos continuar. E marcarás os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado e acetado, traspassado por flechas, por setas. Quer seja animal, quer seja homem, não viverás. Soando a buzina longamente, então subirá ao monte. Moisés subiria ao monte. Agora nós vamos aqui, nós vamos voltar para Êxodo 19, certo? No versículo de número 13, mas antes eu quero ir em um outro lugar com vocês ainda. Vamos lá. Prestem atenção, tudo isso é a explicação de Atos 7:38. Vocês veem como é necessário ter revelação do Senhor, senão não compreende não. Ok? Hebreus, acho que é capítulo 12 ou é capítulo 13, deixa eu ver se é o 12. Faz tempo que eu não leio, acho que é o 12 mesmo. Vamos lá. A partir do versículo de número 18. Presta bem atenção. Isso aqui é o episódio que nós estamos lendo lá, escrito aqui em Hebreus. Porque não chegastes a um monte palpável, aquele que se pode tocar, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, o evento lá do Sinai, e ao sonido da trombeta ou da buzina, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram, e nós já leremos lá, pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes ordenava, mandava, pedia. Se até um animal tocar no monte, será o quê? Apedrejado ou passado com o dardo, atravessado com setas. E tão terrível, né? Era a visão, o espetáculo que ali estava acontecendo, era tão aterrorizante que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes, olha onde nós chegamos, nós não chegamos nesse aqui, mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, quer dizer que aquele que estava lá era um Deus morto, a Jerusalém celestial, não a terrena, e aos muitos milhares de anjos, e não a um terço, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espirituais, não é espíritos, tá? Mas sim aos espirituais justos aperfeiçoados, e a Yeshua, tá? A Yeshua, aqui ó, mediador
de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Versículo 25, olha a advertência: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, quem é que na terra os advertia? Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Que interessante isso, né? A voz do qual, do que é dos céus, moveu então a terra, fez a terra tremer, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, senão também o céu. Veja bem, versículo 27. Esta palavra, ainda uma vez, mostra, veja bem, a remoção dos que são abaláveis, essa é a tradução correta, como coisas feitas para que os inabaláveis permaneçam. Oh glória! Então nós não podemos ser abalados pela palavra de Deus. Nós temos que ser inabaláveis. A palavra abala os que hão de ser removidos, os que hão de se perder. Que coisa, hein? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Oh, aleluia, glória a Deus. Voltando lá para Êxodo, vamos lá? Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 13, onde paramos. Então olha que interessante, o que nós acabamos de descobrir? Que nós não temos nada a ver com o que aconteceu e com quem estava aqui, certo? Versículo 13: nenhuma mão tocará nele, no monte, porque certamente será apedrejado ou acetado, atravessado com setas, com dardos. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina, a trombeta, longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher, não tenham relações sexuais. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões. Lembra o episódio lá que nós lemos em Hebreus 18? Ou Hebreus 12, a partir do 18? E relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, uma nuvem escura, carregada, pesada, e o sonido da buzina, da trombeta, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O povo ficou apavorado, tremendo de medo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Era de Deus? Não, do anjo que estava no monte Sinai. E puseram-se ao pé do monte. Versículo de número 18. E todo o monte Sinai fumegava, estava aceso em fogo, porque supostamente, né, o Eterno, que não era o Eterno, era um anjo, tá? Descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina, da trombeta, ia crescendo, aumentando, né, cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Versículo 20. Descendo o Eterno, né, supostamente o Eterno ali, que na verdade era um anjo, sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Versículo 21. E disse o Senhor, o Eterno, a Moisés, né, que na verdade não era o anjo: desce e adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Eterno, para que muitos deles não pereçam, não morram. Ok? Voltando lá agora para Atos, onde nós estávamos, né? Atos, capítulo 7, versículo de número 38, lembra? Atos 7, 38.
Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto, como nós acabamos de ler, com quem? O anjo que lhe falava no Sinai. Então Estevão aqui estava desmascarando, deixando bem claro que aquele que estava lá no Monte Sinai não era Deus, era o anjo. E era com ele que Moisés falava, tratava. Ok? Hebreus capítulo 12, a partir do 18, também desmascara isso. Certo? Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida. Quais são as palavras da vida? A lei moral, para nolas dar. Ao qual Moisés, nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, ou seja, se tornaram ao Egito, voltaram a se portar como egípcios, beleza? Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, devido ao tempo que ele ficou no monte, tá? E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo que fora feito, e se alegraram nas obras das suas mãos, ou seja, naquela imagem que eles fizeram. Mas Deus, o que diz aí? O verdadeiro Deus, o que diz aí? Mas Deus se afastou e os abandonou. Vamos lá, vamos ler isso aqui, vou até destacar. Mas Deus se afastou e os abandonou. Aqui servissem a quem? Ao exército do céu. Quem é o exército do céu? Os anjos. Como está escrito no livro dos profetas. 2 pontos. Porventura, uma pergunta retórica. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Em outras palavras, o que Deus quis dizer? Bom, eu entreguei vocês a que servissem ao exército dos céus. Para quem então foi que vocês ofereceram aquelas vítimas, aquelas pessoas que morreram ali e aqueles sacrifícios? A quem que foi oferecido? Antes, ao invés de ter oferecido a Deus, antes, o que diz aí? Ó, o versículo 43. O que diz aí? Tomaste o tabernáculo de Moloque. Opa, mas aquela visão que foi dada lá no monte lá? Aquela visão que foi dada no monte? Não era o tabernáculo que foi pedido para que Moisés fizesse? Não era? E por que agora está dizendo aí, ó, que antes, ao invés de ter oferecido sacrifícios e vítimas a Deus, né, antes tomaste o tabernáculo de Moloque? Olha só, né? Então, em outras palavras, a quem foram oferecidas essas vítimas e sacrifícios se Deus os havia entregado a que servissem ao exército dos céus? A essa entidade, Moloque. Por isso que tomaram o seu tabernáculo. Ok? Antes tomaste o quê? O tabernáculo de Moloque. E o quê? A estrela do vosso Deus? Estrela do vosso Deus o quê? Renfã. Opa, peraí. Estrela do vosso Deus, Renfã. Quem era Renfã? Então, veja bem, eles estavam pensando que estavam prestando serviço a Deus, oferecendo vítimas e sacrifícios, mas estavam, na verdade, servindo ao exército dos céus, né? Carregando o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã. Vosso Deus Renfã. Então essa estrela aí que todo mundo, a estrela de Salomão, a estrela de Davi, na verdade era de quem? Era de quem essa estrela aí? Do Deus Renfã, certo? O Deus Renfã. 44. Estava entre eles, presta bem atenção, tabernáculo de Moloque. Estava entre eles, entre os nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho. Mas o tabernáculo do testemunho era de quem? De Moloque. Como ordenar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo
que tinha visto. Vamos descobrir isso daí? Nós temos que estudar tudo, concordam comigo? Nós temos que detalhar esse estudo. Se não der tempo, porque eu tenho um compromisso agora, se não der tempo, eu dou continuidade depois. Amados irmãos, os irmãos que se comprometeram com dízimos e ofertas e com a ajuda do meu aluguel, por favor, não deem mancada, meus amados. O aluguel vence dia 10 agora, por favor. Não deem mancada como o mês passado, que só contribuiu nem metade dos que tinham prometido. Nem metade, sabe? Vocês não sabem o sofrimento que foi para eu ter que ter pagado. Paguei atrasado, sabe? Tiveram alguns irmãos aí que conseguiram dar a parte deles, como eles tinham prometido, graças a Deus, que foi que ajudou um pouco, porque eu não tinha para completar. Então eu tive que ralar, irmão, porque não deram nem metade. Graças a Deus pelos que deram, né, mesmo que não tenham alcançado metade, mas que cumpriram com sua palavra, deram seus dízimos e suas ofertas, né? Então, por favor, irmãos, sabe, eu tenho uma entrevista de emprego hoje 2 horas da tarde, eu acho que eu não vou conseguir nem passar, porque o meu Cresce venceu e eu não vou conseguir a vaga. Mas eu tô indo lá para ver se eu negocio com a menina, de repente, ela possa permitir que eu trabalhe até que eu consiga na primeira venda fazer o pagamento do meu Cresce. Então, por favor. Mas voltando aqui, estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como diz o versículo 43, que era o de Moloque, certo? Como ordenara, né, a construção desse tabernáculo, aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então nós vamos ver esse episódio. Êxodo 25, 40. Vamos lá? Depois nós vamos voltar aqui para Atos 7, 44 ainda. Êxodo, capítulo de número 25, versículo 40. Vamos lá. Êxodo 25, 40. O que diz aí? Atenta, pois, que o façais conforme ao seu modelo que foi mostrado no Monte Sinai, ok? Agora vamos para o capítulo 26. Deixa eu ver aqui. Versículo 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no Monte Sinai, ok? Então foi mostrado um modelo, foi passado um modelo para Moisés. Eu estou aqui utilizando também a minha Bíblia em mãos aqui, para que eu pegue mais referências para vocês, que vocês possam entender detalhadamente. Então foi mostrado um modelo a Moisés, certo? Para que ele pudesse fazer o tabernáculo. Tá dando para vocês entenderem e enxergarem aí, né? Versículo de número 8. E me farão um santuário. Espera aí. Vamos lá. Então falou quem? O Eterno a Moisés. Era o Eterno? Não, era o anjo. Beleza? Só para vocês entenderem. Versículo 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, quem foi que pediu para fazer não só o tabernáculo, mas todos os utensílios?
o anjo que falava com Moisés no Monte Sinai. Entenderam, meus amados? Isso aqui agora é para explicar Atos 7, 43 e 44. Beleza? Vamos lá, Atos 7, 43 e 44. Então as informações que eu estou passando para vocês aqui são extremamente ricas. Na verdade, eu estou trazendo a explicação da explicação que Estevão trouxe. É uma revelação muito poderosa essa. Com certeza, vocês aí orem bastante hoje porque serão atacados, tá? Pode ter certeza disso. O Jackson sabe muito bem o que eu estou falando, né? Vira e mexe aí, ele tem uns conflitozinhos aí depois que ele ouviu a verdade com o inimigo, né? Então vamos lá, Hebreus, comigo, capítulo 9. Tudo isso aqui é para explicar Atos 7, 43 e 44. Agora eu pergunto para vocês, se uma pessoa não tem revelação, irmão, será que elas vão conseguir entender o que é dito? O que está escrito? Não vão entender. Tem que ser alguém escolhido por Deus. Por isso que eu falo para vocês, meu, não adianta. O cara pode ter toda a didática, vários diplomas. Se o cara não tiver o Espírito da verdade, se o cara não tiver a revelação vinda de Deus, ele não vai entender absolutamente nada. Ele vai ser levado no fluxo, na onda. Vai ler texto por texto e nunca vai ligar uma informação com a outra, nunca vai perceber as contradições que surge aí, o desmascaramento, ele nunca vai perceber, certo? Hebreus 9:1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, a primeira aliança, e um santuário terrestre, tabernáculo. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Tudo isso aqui eram duas repartições do mesmo santuário, do mesmo tabernáculo, tá? E tinha o incensário, tal. E você vai vendo aqui todo o detalhamento, tá? Você vai ver aqui detalhadamente tudo que foi feito, como está lá, como nós lemos lá em Êxodo 25 e Êxodo 26. Tudo. E sobre a arca, olha que interessante. Lembra do mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as farás, nem as adorarás. Certo? E agora o que diz aqui? E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente ou pormenorizadamente, detalhadamente. Espera aí, querubins que faziam sombra, ou seja, que exerciam poder sobre aqueles que faziam parte daquela aliança que constava dentro, daqueles objetos que constavam dentro da arca. A vara de Arão, a tábua dos mandamentos que ficaria ali dentro, certo? O maná. Tudo isso é contradito, né, na nova aliança, mas outra hora nós falaremos sobre isso. O pão representa aqueles que comeram no deserto e morreram, né? O Messias fala isso em João 6, se não me engano. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, tal. Aí vai contar tudinho, detalhadamente. Certo? Versículo de número 8. Dando nisto a entender o Espírito, olha só, dando nisto a entender o Espírito, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, a primeira parte. Que é o quê? Uma alegoria. Essa palavra alegoria aqui, quando você pega ela, ela significa figura, imitação. Certo? Que é uma imitação para o tempo presente em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Certo? Versículo de número 11. Mas vindo quem? Vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, para um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, como aquele que era imitação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas seu próprio sangue entrou uma vez no santuário
havendo efetuado uma eterna redenção nos céus. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas de uma novilha, asparzidas sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Por isso é mediador de uma nova aliança, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira, não é testamento aí, é aliança, tá? Da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos lá. Porque onde há aliança é necessário que intervenha a morte do aliançador. Porque um testamento, na verdade é uma aliança, tem força onde houve morte, ou terá ela algum valor enquanto o aliançador vive. Aquele que é usado como objeto de sacrifício para aspersão do sangue. Por isso eu estou usando o termo aliançador, tá bom? Por isso também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue, lá foi com sangue de animais. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro da lei, como todo o povo. Na verdade, são as tábuas, né? Este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado, ou seja, do Deus que Moisés pensava. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, os vasos do ministério e quase tudo, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que interessante isso. Por que era necessário que o Messias fosse sacrificado? De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu, ou seja, a imitação das coisas que estão no céu, do verdadeiro tabernáculo, os utensílios reais, tudo que é real, se purificassem, mas as próprias coisas celestes, olha só, de sorte que era bem necessário, e os anjos sabiam disso, que as imitações das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias, as verdadeiras coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, como aquele que foi passado para Moisés, no monte. Figura, imitação do verdadeiro, porém nos céus, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então vamos lá. Porque o Messias não entrou num santuário feito por mãos, aquele lá, o templo que estava erguido na época, que era em substituição ao tabernáculo, certo? Que tinha toda a metodologia do tabernáculo, todo o formato, só que de forma maior, certo? Então olha o que ele está dizendo, porque não entrou num santuário feito por mãos, o Messias não entrou num santuário feito por mãos. Figura, imitação do verdadeiro, que estava nos céus. Porém no mesmo céu, olha que interessante, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então a quem que o povo comparecia perante a face aqui no tabernáculo da terra? Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio, que era de animais no caso. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez que se manifestou para aniquilar o pecado. O pecado é aniquilado da vida daquele que obedece. Daquele que continua na prática do pecado, obviamente o pecado não foi aniquilado, Só um imbecil para pensar o contrário, mas enfim. 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, então não existe reencarnação. Certo? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Depois que nós morremos vem o quê? O juízo. O juízo é mediante as obras que nós tivemos enquanto estávamos vivos, certo? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, porque ele veio já no corpo transformado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia. Tudo isso para que nós pudéssemos entender o quê? Atos capítulo 7, versículo de número 44. Vamos lá? Atos 7, 43 e 44. Eu espero que eu esteja sendo bem claro aqui. Atos 7, 43 e 44. Antes tomastes o tabernáculo de quem? De Moloque. Então não era de Deus. Porque o de Moloque, segundo o que nós lemos lá em Êxodo 25 e em Êxodo 26, né? Êxodo 25, 8, 9, e Êxodo 26, 40. Aliás, Êxodo 25, 8, 9 e 40, não é isso? Êxodo 25, 8, 9 e 40. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo 25, 8, 9 e também 40, isso mesmo. E Êxodo 26, deixa eu ver aqui. Êxodo 26, vocês lembram o versículo? Me deu um branco agora, deixa eu voltar lá em Atos. Êxodo 26, 30. Desculpe, tá, irmãos, que faz muito tempo que eu não... Versículo 30, Êxodo 26, 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado, como consta em Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, né? Utensílios, assim mesmo o fareis. Versículo 40. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no Monte Sinai. Então, aquele tabernáculo era de quem? De Moloque. E a estrela que o povo, inclusive, utiliza hoje na bandeira que os crentes usam pingentes aí nas suas correntes, ou pulseiras, ou fazem tatuagens, e que os judeus têm na sua bandeira, na verdade é de quem? Do deus Renfã. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. 44. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que estava? Ou no segundo modelo que tinha visto. Então, meus amados irmãos ouvintes da Santa Palavra de Deus, eu vos pergunto, por um acaso, tem alguma coisa a ver com Deus verdadeiro? Tem? Absolutamente não. Tá? Absolutamente não. Vamos lá. 45. O qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Yehoshua, Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de hoje. Tinha sido o mesmo Deus? Não, porque Deus os entregou a que servissem a quem? O exército dos céus. Então o Deus da nação de Israel passou a ser quem? O enganador. Por isso o Messias o chamou na tentação de Mateus 4 e Lucas 4 de diabo, enganador, farsante, falsário, aquele que se passa por quem não é. Certo? O qual achou graça diante de Deus e pediu para que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Agora olha que interessante. E Salomão lhe edificou casa, o templo. Mas, o que diz aí? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra a escabela dos meus pés. O
Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o Eterno. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Olha que coisa. Homens, aí agora Estevão falando, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está querendo revelar para vocês quem é o Deus verdadeiro. O Messias fez isso e vocês o crucificaram. Ele deixou bem claro lá em João capítulo 8, 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, ou seja, vosso pai. Vocês nunca conheceram Deus. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Eu estou aqui revelando para vocês que vocês estavam servindo um enganador, o farsante, nesse templo, nesse tabernáculo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do Messias, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, assassinos na cruz. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, ou ministério dos anjos, e não a guardastes. Vamos lá em Gálatas agora. Deixa aqui que nós vamos voltar para o versículo 53. Tá? Presta atenção. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes, não a obedeceste, certo? Vamos lá. Gálatas. Faz tempo que eu não leio. Deixa eu ver se é Gálatas 2:19. É 3:19, então. Faz tempo que eu não leio isso, hein, irmãos? Versículo de número 19. O que diz aí? Logo, para o que é a lei? Para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, ou seja, Moisés, mas Deus é um. Mas Moisés era de vários. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 25. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Yeshua, o Messias, homem. Moisés, como nós lemos lá, era de vários, no versículo 20, certo? O qual se deu a si mesmo por nós em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Voltando lá agora para Atos, capítulo de número 7. Olha quanta informação, hein, irmão? Olha quanta informação. Veja como Deus tem preparado vocês para servir ao Deus verdadeiro, com riqueza de detalhes. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, como nós lemos também a confirmação em Gálatas capítulo 3, versículo 19, certo? E lá também no versículo 20 deixa bem claro que Moisés não era mediador de um só, mas Deus era um. E lemos em Atos 2, em 1 Timóteo 2, 5, que o Messias é o único mediador entre Deus e os homens, certo? Então Moisés era entre quem? Os anjos e os homens, beleza? E dentre eles um que se passava por Deus. Ouvindo eles isto, né, essa revelação toda de Estevão, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Yeshua, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita, ao lado direito de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele.
E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Shaul, Saulo, Paulo. As roupas dele caíam aos pés de Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Yeshua, recebe o meu espírito, ou seja, meu fôlego de vida. Então ele expirou e o fôlego de vida voltou para o Senhor, foi dado ao Senhor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Veja bem, antes de falecer, ele pediu para que o Senhor não imputasse, não requeresse o pecado que eles haviam cometido, lhe apedrejando até a morte, aquele homicídio. Amados irmãos, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que fora dito, que Deus possa abençoar as suas vidas poderosamente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Shalom, e não esqueçam de dar os seus dízimos e suas ofertas, e aqueles que se comprometeram em contribuir com o meu aluguel. Por favor, meus amados. Orem por mim também, que eu estou indo para uma entrevista agora, né, para ser menos pesado aos irmãos. Eu sei que o que vocês dão realmente não faria diferença para muitos. E engraçado é que para aqueles que fazem diferença, aqueles que fazem que estão apertados, são esses que contribuem generosamente. Aqueles que têm condições ficam se eximindo da responsabilidade aí. Lembrem-se de Gálatas capítulo 6, versículo de número 6. Amados, o número do Pix para a contribuição é no 11 98679 6974. 11 98679 6974. Conto com a presteza, com a caridade de todos vocês. Shalom, Deus abençoe e até a próxima.